A história é feita por vencedores. Eu nunca pensei, nunca parei para refletir a respeito dessa frase, tanto quanto eu refleti durante um filme que eu estava assistindo. O filme A Invasão do Mundo, A Batalha de Los Angeles. Não sei se você já assistiu, mas seria muito interessante você assistir. Porque esse filme fala de alguns oficiais fuzileiros dos Estados Unidos que estão em batalha contra um exército que eles nem conhecem. Um exército, uma espécie de alienígena, que querem tomar a cidade de Los Angeles para então pegar ali os seus bens, pegar ali a sua água, né? Quanto que no espaço onde eles moram não tem água. Então esses soldados, esses fuzileiros, eles começam a guerrear. E ao passo que eles vão guerreando, eles começam a serem mortos, porque o inimigo é mais forte. Mas no enredo do filme você vai vendo que quando chega no final, eles conseguem entender o ponto fraco do inimigo. Eles avançam e, enfim, eles conseguem vencer. Gente, vencedores é que escrevem história. Se a gente for pensar, a Bíblia, ela conta a história de alguém que venceu. Não pelos nossos modos, né? Não pela guerra e tudo mais, enfrentar batalhas que nem no filme, não. Esse vencedor, ele venceu numa cruz. Ele venceu ali no madeiro. E ele nos garantiu uma vida eterna. Olha que coisa legal. Só que só vai para o céu, só vai habitar com esse grande vencedor aqueles que realmente vencerem. Então eu fico pensando, o que faz um vencedor? Se não uma crise, se não uma tribulação. Eu estava, como professora de português, olhando e lendo uma história que diz respeito à tartaruga e a lebre. A lebre e a tartaruga é uma fábula, uma história de animais. E enquanto eu estava lendo, eu estava pensando, meu Deus, como é interessante essa fábula. Olha, você sabe que a lebre é muito rápida, é uma espécie de coelho, né? E então a tartaruga é muito devagar. A lebre vivia curtindo com a cara da tartaruga e dizia, eu ganho de ti, vai te muito devagar e tudo mais. Até que chegou um dia que a tartaruga ficou chateada e disse, olha, eu te desafio, vamos correr e eu vou ganhar de você. E aí a lebre disse, começou a rir da tartaruga e disse, vamos ver então quem é que vai ganhar. E aí então elas começaram a competir, a lebre logo disparou na frente e a tartaruga lá, nos seus passos lentos, indo bem devagar. Até que em determinado momento a lebre viu já que estava chegando, ele disse, quer saber, eu vou dar uma relaxada, eu vou descansar. A tartaruga é muito devagar, ela vai demorar muito para chegar. Eu vou dar um sono. Assim que eu ver a tartaruga, assim que eu acordar, eu vou ter ela visto e vou então correr e vou vencer. Afinal, a tartaruga não vai ganhar de mim. Então a lebre começou a dormir. Mas ela estava com tanto sono que ela dormiu bastante. Ao passo que a tartaruga passou dela, alcançou a linha de chegada e todo mundo comemorou muito. Quando a lebre acordou e viu que estavam comemorando, ela pensou, estão comemorando a minha vitória. Então ela foi atrás e quando ela chegou lá, ela descobriu que na verdade quem tinha vencido era a tartaruga. E aí, nessa fábula de Esopo, a gente entende que, na verdade, não é a rapidez, não é a pressa, mas é a constância, é a continuidade, é a perseverança. Assim também, na nossa vida, como cidadãos dessa terra, nós nos deparamos com muitas tribulações, com muitos entraves, com muitas batalhas, com muitos desafios, como a tartaruga, que não tinha nenhuma condição de vencer a lebre, mas acabou vencendo. Por quê? Porque a moral dessa fábula é justamente devagar e sempre. Essa fábula, ela fala de perseverança. O que é perseverar? Gente, se nós formos pensar biblicamente, a perseverança, ela é uma atitude de fé. Ela é quando eu me apropio do conhecimento da verdade, é quando eu me apropio do entendimento de quem eu sou em Cristo, é quando eu me entendo como cidadão não só dessa terra, mas do céu, e começo a perseverar.
e depois me consagro um vencedor. Mas a vida não vai ser fácil. Como conta essas duas histórias, a vida ela vai exigir de você que você passe por tribulações, por provações. E quando a gente pensa em tribulação e provação, a gente não está falando de algo externo. Muitas vezes é externo, sim, mas boas partes das vezes as provações, as crises, elas são internas. Elas são de ordem emocional, de ordem psíquica, de ordem até financeira. Todo ser humano passa por provações. Todo cristão passa por provação. Porque a Bíblia é muito clara nisso, quando o próprio Jesus diz que no mundo nós vamos ter aflições, nós vamos ter provações, mas nós devemos ter bom ânimo. Olha que interessante. Então não é a maneira como você caminha, não é a forma rápida como você quer alcançar o alvo, você quer alcançar a linha de chegada. Não, é a perseverança. A Bíblia conta a história de pessoas que perseveraram. E em vários textos da Bíblia, você vai perceber essa palavra perseverança como a nuance de título de vencedor. Todo aquele que persevera é um vencedor. Pode até estar difícil para você. Pode até você não estar aguentando o que está acontecendo na sua vida, as suas crises existenciais interiores, ou até mesmo as suas crises externas que estão atingindo você também. Mas eu quero dizer uma coisa. Se você perseverar até o fim, você é um vencedor. Sabe, o Evangelho de Mateus 24, 13. Olha só que interessante que fala aqui em Mateus 24, 13. Diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Gente, as crises, as tribulações, elas não são para nos matar. Elas são, na verdade, para testar a nossa perseverança, testar a nossa fé. Ver até que ponto nós estamos alicerçados naquele que já venceu por nós, que é Jesus. Pare de ficar aflito, de ficar deprimido, de ficar cabisbaixo diante das situações. Tudo isso é apenas para fortalecer a tua fé. Eu gosto muito do personagem Caleb. Caleb é interessante. Ele, em meio a todo mundo desistindo, em meio a todo mundo dizendo, não vamos entrar nessa terra não, ela não presta. Caleb diz, eia, ousamos, vamos perseverar em servir ao Senhor. Seja qual for a tua crise, eu quero deixar esse versículo para você de Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso fora as referências de Apocalipse, que diz que é o vencedor, aquele que perseverar até o fim, ele vai herdar as nações da terra, ele vai governar. Mas eu quero só ficar em Mateus 24, 13 e dizer para você, persevere, vá até o fim, seja qual for a tua crise, as tuas tribulações, os teus desafios, você já é consagrado mais do que vencedor, não por seu próprio mérito, mas por meio daquele que venceu por você. E você é mais que vencedor por causa dele. Tome posse dessa vitória, tome posse em nome de Jesus. Ele é contigo. Não importa o que você está passando, não importa qual é a tua crise, Ele é com você. Persevere, vá até o fim em nome de Jesus.